Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. É um prazer imenso guiar todo mundo por este material. Hoje, a gente vai explorar como expressar nossos sentimentos em inglês e, claro, como falar sobre as situações do dia a dia que causam essas emoções. Sabe, aprender um idioma novo fica infinitamente mais fácil quando a gente conecta as palavras com o que a gente vive e sente de verdade, né? Então, vamos nessa. Para ninguém ficar ansioso e a gente ter um encontro super tranquilo, vamos dar uma olhadinha rápida no nosso plano de aula. É um roteiro bem direto, tá? Primeiro, Talking About Our Feelings, onde a gente vê o vocabulário. Depois, Pronunciation the Schwa Sound, que é um truque fantástico de pronúncia. O terceiro é o coração da nossa aula, The Present Real Conditional. Em seguida, The Comma Rule, a regrinha da vírgula, e para fechar com chave de ouro, Tips and Practice, com dicas e exercícios para fixar tudo. Bom, vamos lá. Tópico número 1, Talking About Our Feelings, ou falando sobre nossos sentimentos. É impossível ter uma boa conversa em inglês se a gente não souber dizer como está se sentindo por dentro, não é verdade? Para começar, imaginem a seguinte cena. Olha só esse homem roendo as unhas, meio tenso, olhando para o lado. Em inglês, a gente diz que ele está nervous. Traduzindo direto para o nosso português, é o famoso nervoso. É exatamente aquela palavra que a gente usa quando tem uma prova super difícil chegando ou uma apresentação no trabalho. Aprofundando um pouquinho mais, dá uma olhada nesse rapaz sentado no banco. Ele parece bem aflito, bem reflexivo. He is worried, ou seja, ele está preocupado. O nosso material traz uma frase muito comum para ilustrar isso. My dog is very sick. I don't know what will happen. Meu cachorro está muito doente. Não sei o que vai acontecer. Ter um problema ou um bichinho de estimação doente é o exemplo perfeito de uma situação que deixa a gente worried. E a vida é cheia de emoções diferentes, né? Vamos dar uma olhada nesse vocabulário aqui. Acompanhem comigo. Terrified significa aterrorizado, aquele medo gigante. Grateful é se sentir grato, agradecido. Suspicious é desconfiado. Agora, muita atenção com embarrassed. Essa palavra adora enganar a gente. Parece embaraçada ou grávida em espanhol, mas em inglês significa envergonhado, tá? Não vão confundir. Depois temos jealous, que é estar com ciúmes ou inveja. E por fim, bored, que é entediado. Tentem pensar aí, em quais momentos da semana passada vocês sentiram alguma dessas coisas. Seguindo em frente, chegamos à seção 2, Pronunciation, a pronúncia do som de schwa. Muita gente que estuda inglês vê símbolos fonéticos e já entra em pânico. Mas eu garanto para vocês que isso aqui é absurdamente fácil e vai mudar o jeito que vocês falam. Então, o que danado é esse som? The schwa sound, que a gente representa por esse E de cabeça para baixo, é simplesmente o som de vogal mais fraco e relaxado do inglês. Ele aparece nas sílabas que não têm estresse, nas sílabas átonas. Pensem no schwa como o som mais preguiçoso que a gente consegue fazer. A boca fica molinha, relaxada. A gente faz muito isso em português também quando não põe força na voz. Olha como isso funciona na prática nessas palavras aqui. Na palavra afraid, que significa com medo, o primeiro A é super preguiçoso. A gente não diz afraid, abrindo a boca toda. A gente diz afraid. O som forte vai todo pro final. A mesma coisa acontece em disappointed, decepcionado. Aquele E no final quase some, fica disappointed. Convido todo mundo a repetir em voz alta aí em casa, afraid, disappointed. Sentiram como é relaxado? É isso. Maravilha! Agora a gente entra na seção 3, The Present Real Conditional, ou o condicional real no presente. Aqui a gente vai juntar os sentimentos com os fatos. Usamos essa estrutura para falar sobre coisas que são uma verdade absoluta no nosso dia a dia. Se uma coisa acontece, o resultado é sempre o mesmo. Pensem nessa regra como uma continha de matemática, bem visual. Na primeira coluna, a gente tem a condição. A gente usa if, que é o se, ou when, que é o quando, junto com o verbo no simple present, o presente simples. E na segunda coluna, que é o resultado, adivinha, a gente também usa o simple present, presente mais presente. Não tem erro? Vamos ver essa fórmula matemática rolando solta em um exemplo real do nosso material. If I argue with a friend, I feel sad. Se eu discuto com um amigo, eu me sinto triste. Olha aí a matemática. If I argue, nossa condição no presente. I feel, nosso resultado no presente também. É um fato geral sobre como essa pessoa funciona. E a beleza dessa estrutura é que ela serve para qualquer emoção, seja boa ou ruim. Contrastando essas duas imagens, de um lado a gente tem a galera levantando um troféu. When they win, they feel excited. Quando eles vencem, eles ficam empolgados. Do outro lado, um rapaz meio cabisbaixo, esperando sozinho. If his friends are late, he gets disappointed. Se os amigos dele se atrasam, ele fica decepcionado.
mesma regra matemática, sentimentos completamente diferentes. E na hora de escrever isso, é aí que entra a nossa seção 4, The Comma Rule, ou a regra da vírgula. Pontuação em inglês pode dar uma certa dor de cabeça, mas para essas frases condicionais, a regra é absurdamente fácil. Olha só a diferença entre esses dois lados. Na primeira frase, a gente começa pela condição. If I don't sleep well, I feel tired. Tem uma vírgula ali dividindo as duas partes, certo? Agora, se a gente inverter e colocar o resultado primeiro, fica I feel tired if I don't sleep well. Eu me sinto cansado se eu não durmo bem. Cadê a vírgula? Sumiu! Então a regra de ouro é, se a frase começar com if ou when, põe a vírgula no meio. Se o if ou when estiverem no meio da frase, a vírgula não existe. Simples assim. E agora a gente chega na reta final da nossa aula, a seção Tips and Practice. Porque não adianta nada aprender as regras se a gente não colocar a mão na massa e evitar os errinhos bobos, né? Gente, atenção total aqui. Essa é uma verdadeira dica de ouro. Nós brasileiros temos uma mania danada de esquecer o S da terceira pessoa do singular quando usamos o presente em inglês. A regra é clara. Para he, she, it, o verbo precisa ganhar aquele S no final. He feels, she gets. Então, na hora de montar a condicional, pelo amor de Deus, não esqueçam. If he has a test, he feels worried. Aquele pequeno S no verbo feel é o que mostra que o seu inglês está num nível excelente. Vamos praticar rapidinho? Acompanhando o exercício da nossa tela, vamos conectar as ideias. Frase 1. If you study for the test. Se a gente estuda para a prova, qual o resultado lógico? O resultado é You don't need to be worried. Não precisamos ficar preocupados. Frase 2. When my brother plays games. Quando meu irmão joga videogame, o que acontece? He doesn't feel bored. Ele não fica entediado. E a número 3. If I have to talk to strangers. Se eu tenho que falar com estranhos, I feel shy. Eu sinto timidez. Viram como a lógica se encaixa direitinho? Para fechar a nossa explicação de hoje, eu deixo uma pergunta para vocês refletirem usando exatamente o que acabamos de aprender. How do students feel when they study English? Como os estudantes se sentem quando estudam inglês? Bom, a minha esperança é que a resposta hoje seja When students understand the rules, they feel excited. O segredo agora é prestar atenção nas próprias emoções ao longo do dia e tentar formar essas frases na cabeça. Foi fantástico analisar esse material com todo mundo hoje. Um abraço e continuem praticando.